Olá, meu nome é Adriel. Eu resolvi gravar vídeos sobre o meu testemunho. Algumas pessoas que me conhecem sabem do que eu já passei, sabem que eu já vivi, e sei que de certa forma isso pode ajudar outras pessoas na caminhada cristã, naquilo que tem enfrentado, naquilo que tem passado, né? Tentar ao máximo olhar para Cristo no meio de conflitos, no meio de adversidades, no meio de dificuldades ao longo do caminho. Antes eu vou começar um pouco contando sobre a minha mãe. Minha mãe, ela não podia ter filhos. Ela descobriu muito há pouco tempo que ela tem útero invertido. Ela não conseguia engravidar. E minha mãe, como uma boa pentecostal, orou por muito tempo, subindo até mesmo em monte, para que Deus desse essa bênção a ela, para que Deus permitisse que ela engravidasse. E Deus ouviu a oração dela. E no ano 2000 eu nasci, né? Desde o ventre minha mãe já tinha preparado a mim, tinha entregado a Deus a minha vida, para que também um dia eu pudesse me tornar pastor, consagrar-se a isso. E tá aí tudo tranquilo, tudo bem. Nasci, Deus concedeu essa graça para ela, essa misericórdia, tudo tranquilo. Só que 6 meses depois, minha mãe foi me levar um exame de rotina. Acabou que o exame deu um diagnóstico de leucemia, onde deu mais de 22 mil leucócitos. E a médica falou para minha mãe que se esse exame continuasse a dar esse mesmo resultado no segundo exame, eu teria que ir para o hospital do câncer, lá na cidade. E aquilo foi muito difícil para minha mãe. Minha mãe veio questionando a Deus por que Deus tinha permitido que eu nascesse, me concedido a ela, se no entendimento dela agora eu poderia morrer a qualquer momento. Uma criança de 6 meses não seria uma tarefa fácil de vencer. Seria medicinalmente praticamente impossível conseguir passar por isso. Minha mãe veio questionando, chorando dentro do ônibus, tentando entender aquilo. E na mesma semana, quando os meus pais estavam em casa, eles moravam lá em Santa Cruz, um moço lá, meu irmão da igreja, bateu na porta lá de casa com outro irmão que veio lá de Minas Gerais, falando que Deus tinha mandado ele ir na casa dos meus pais para orar por uma criança que estava doente. Então ele saiu de Minas para cumprir somente essa missão. E nesse momento ele sentou com meus pais, falou que Deus naquele momento estava trocando todo o meu sangue. Ou seja, naquele momento Deus estava me curando daquilo que eu estava prestes a enfrentar. Então Deus, ele chegou primeiro. Deus fez algo extraordinário, Deus fez algo grandioso, né? Na época meu avô morava com eles, não entendiam nada do que estava acontecendo, mas os meus pais compreenderam aquilo, entenderam aquilo que estava se passando, né? É louco pensar que uma pessoa de Minas, né, lá em outro estado, viesse para cá somente para orar por uma pessoa. É doido pensar isso, porque é questão de muita fé, de você ser enviado para um local, cara, para um lugar que você nunca foi, para orar por uma criança. Mas Deus ouviu a oração da minha mãe, Deus ouviu o questionamento, a dúvida dela, e Deus fez o que a medicina muitas das vezes não poderia fazer. Deus concedeu essa graça, Deus concedeu essa misericórdia, Deus concedeu essa cura para mim e essa bênção para os meus pais. E conforme o tempo foi passando, a minha mãe percebeu que eu não ficava sentado como as outras crianças, de forma durinha. Sempre eu caía para trás, eu não conseguia ficar sentado. Então minha mãe começou a reparar aquilo e se perguntar o porquê daquilo. E eu também não andei até os 2 anos e meio. Eu não andava, eu só engateava no chão, eu ficava no colo dos meus pais. E uma pessoa chegou nos meus pais e perguntou questionou a eles quem havia pecado para que eu tivesse nascido com uma deficiência. Então, na visão da pessoa, algum dos dois tinham pecado para que eu tivesse nascido com aquilo.
né? Claramente eu já tinha uma deficiência, minha mãe tinha entendido isso, tinha reparado pelo fato de eu não andar. E Deus concedeu uma passagem para a minha mãe do motivo de que eu ter nascido com aquela deficiência, daquele questionamento daquela pessoa. E a passagem fica em João 9, que vai dizer o seguinte: enquanto caminhava, Jesus viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram: Rabi, por que este homem nasceu cego? Foi por causa de seus próprios pecados ou dos pecados de seus pais? Jesus respondeu: nem uma coisa nem outra. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifeste nele. A ideia aqui é que a glória de Deus se manifestaria através daquele homem que não enxergava. E na mesma ideia foi com a minha vida. A glória de Deus se manifestaria sobre a minha vida, sobre aquilo que Deus iria fazer. E eu comecei a andar, obviamente segurando nas coisas, com 2 anos e meio, dentro da igreja. Minha mãe passou por um período muito grande de oração, né, subindo em monte novamente, orando, clamando a Deus para que Deus concedesse essa graça para ela novamente, para que eu pudesse andar. E eu andei na igreja, foi o primeiro passos que eu dei, foi algo inacreditável, que as pessoas na igreja, minha mãe fala que ficaram assustadas naquilo que estava acontecendo, ficaram preocupadas e com medo, mas minha mãe deixou. E, cara, é maravilhoso para mim pensar nisso, porque pensar que eu não poderia andar e hoje ando é uma coisa que muito me alegra, né? É louco, às vezes é difícil pensar que eu, sei lá, eu poderia nunca ter andado na minha vida, poderia estar numa cama sem andar, sendo carregado pelos meus pais para lá e para cá, mas Deus concedeu essa misericórdia. Deus concedeu essa graça a mim, concedeu a graça a eles. Sou muito grato a Ele por isso. E teve um médico que a minha mãe consultou, né, para tentar entender o que estava acontecendo comigo. E ele mandou fazer alguns exames e tudo mais. E o exame, a ideia do exame era dar o resultado que ele tinha falado. Ele falou que teria um problema na cabeça, e a minha mãe tinha que dar graças a Deus que eu não nasci sem falar, sem andar, sem pensar, sem fazer nada. Então, o diagnóstico deu outro, diferente daquilo que ele tinha falado. Naquele momento, a minha mãe falou que o médico ficou com raiva porque não deu o resultado que ele esperava, né? Mas, graças a Deus por isso que não deu esse resultado, porque eu ando, porque falo, porque eu penso, graças a Deus. Obviamente eu tenho as minhas limitações, mas faço tudo aquilo que o médico falou que eu não faria. Então isso é extraordinário, né? Eu sou grato a Deus novamente por isso. E eu tive o primeiro diagnóstico da deficiência que eu tenho no Hospital do Sara, né? Lá eles descobriram que eu tenho a síndrome de Charcot-Marie-Tooth. A síndrome de Charcot-Marie-Tooth é uma síndrome degenerativa que tende a piorar com o tempo. É uma síndrome neuromuscular que mexe com a estrutura muscular da pessoa, né? Ela impede o crescimento de músculo, ela dá atrofia muscular. Eu tenho atrofia muscular tanto na perna quanto nos braços, por isso que sou magro. Tem dificuldade da pessoa andar, e o pé da pessoa, ela normalmente nasce assim, dessa forma, né, com o pé para fora. O meu foi com o pé para dentro, foi um pouco diferente daquilo que é o normal, né? Então já fez os médicos se questionarem se era aquilo mesmo que eu tinha. E também o fato de que essa deficiência normalmente é ocasionada mais nos braços do que nas pernas, mas o meu foi ocasionado na perna. E, né, eu tive esse diagnóstico, um diagnóstico tardio. Era para ter tido um diagnóstico muito mais cedo, mas acabou que não teve esse diagnóstico. E eu tive que começar a usar o aparelho, né? E nesse tempo os meus pais saíram de Santa Cruz e foram para outro local, para o Narugel, e eu tive que usar um aparelho, né? Um aparelho ortopédico, uma órtese, que me auxiliasse a andar, a caminhar. É como se fosse substituto da minha musculatura. Esse aqui é o meu aparelho. Aparelho que eu usei aos 4 anos de idade. Esse aqui é o da ACD. A ACD infelizmente fechou aqui no Rio de Janeiro. E é o que me auxilia, né? Ela tá pequena para o meu pé, mas é a única que deu certo até hoje. Ela é aqui. Aparelho bem velho. Se não me engano, esse aqui é de 2013. Aqui
é a marca da minha cirurgia no joelho, tá? Cicatriz aqui da cirurgia. Parafuso que eu tenho por essa parte aqui, essa região. Não pode ver, o joelho é bem torto, tá? Esse aqui é mais torto que esse, porque esse aqui eu tive a cirurgia e tudo mais. Então ele é bem torto justamente pro meu pé ser pra dentro. E o meu pé é dessa forma. Tá vendo? Por causa da deficiência. Isso aqui são as marcas das cicatrizes do aparelho. Tá? Eu não tinha essa curvatura. Isso aqui foi algo que aconteceu depois da cirurgia do pé. Aqui eu tenho a marca da cirurgia de 2013. Tá? Fez a cirurgia aqui, fez o alongamento aqui do tendão. E a outra marca da cirurgia aqui, nessa região aqui do pé. Lá do outro pé é a mesma coisa, são os mesmos locais, mas eu caminho com isso desde os 4 anos. Né? O primeiro aparelho que eu tive foi na BBR, né? Ao mesmo tempo que esse aparelho me ajudou. Esse aparelho ocasionou outros problemas para mim, no sentido de eu comecei a ter machucados no pé, comecei a ter feridas, calos, que até hoje tem as marcas no meu pé, porque o aparelho me machucava muito. Então aquilo que deveria muitas das vezes para me ajudar, também muitas vezes me ocasionou problemas, dificuldades, né? E tem um fato também que as pessoas elas não entendiam muito bem aquilo que eu tinha, né? Não entendiam muito bem a questão do aparelho. E eu sofri bullying, eu apanhei na escola, eu fui zoado. Os olhares das pessoas é uma coisa que sempre machucou, que eu sinceramente ainda me machuca. Eu entendo que as pessoas muitas vezes não fazem por mal, mas o olhar delas é um olhar que machuca quem passa por isso. E quando elas olham com aquele sentimento de o que é aquilo, por quê? Então isso tudo me ocasionou uma ferida que infelizmente ainda carrego comigo, das pessoas olharem para mim de uma forma como se eu fosse de outro mundo. E uma coisa que eu ainda estou aprendendo a lidar, uma coisa que eu estou aprendendo a lutar, que é necessário que eu aprenda a lidar com isso, né? E eu fui sofrendo bullying na escola, aconteceu também às vezes, não muitas vezes na igreja, mas tudo isso foi passageiro, pela graça de Deus, a questão do bullying. Acabou que aqueles que fizeram bullying comigo se tornaram os meus melhores amigos, pessoas que me acompanharam, pessoas que me batiam começaram a me proteger. Então eu sou grato a Deus por isso, pelo que Deus fez e pela escola fez. Que a escola também ajudou muito nesse sentido, de ter uma campanha anti-bullying. E esse aqui é um dos laudos médicos. É um laudo recente, que é do ano de 2009, mais recente do que eu tinha, que foi na BBR. É o laudo médico, que é uma solicitação de fisioterapia, vai dizer: Adriel Chagas de Souza, nascido no dia 11/7/2000, é portador de paraparesia flácida, CID número CID G82.0, por doença neuromuscular progressiva de Charcot-Marie-Tooth, CID G60.0. A eletroneuromiografia sugere porradiculoneuropatia de caráter desmielinizante. É acompanhado na BBR desde 2004. Realiza marcha com auxílio de órteses, calha e tem restrição para subir escadas. Faz as calhas na BBR anualmente pelo SUS. Necessita manter tratamento fisioterápico, pois está evoluindo bem. Está aqui o laudo médico sobre essa questão de subir a escada. É sim uma dificuldade para mim, mas eu subo a escada tranquilamente. Nunca deixei de subir escada, descer escada, graças a Deus por isso, porque eu moro no segundo andar, seria uma coisa muito difícil para mim. Então é essa questão. A outra questão que ela falou que eu tenho, né, esse portador dessa outra doença, eu realmente não sei se eu tenho isso, os médicos ainda não têm certeza absoluta, não tem certeza nem mesmo da deficiência que eu tenho, da Charcot-Marie-Tooth. É uma coisa que ainda eles têm dúvida, eles questionam muitas das vezes, mas ao que tudo indica, eu tenho essa Charcot-Marie-Tooth, né? Olhando para mim, olhando para aquilo que a internet muitas das vezes fala, é a doença que eu tenho, é uma deficiência que, como eu falei, é uma doença que tende a piorar com o tempo, mas pela graça de Deus a minha não piorou. A minha meio que estabilizou e aos poucos, bem lentamente, tem dado mais melhoras,
Então Deus tem agido nisso. E uma coisa que eu não posso deixar de falar é que desde meu nascimento até os 8 anos de idade, os meus pais me carregaram no colo. Eu sentia muita dor nas pernas, muitas das vezes eu sentia dificuldade. Eu fazia fisioterapia em Campo Grande, né? E era um caminho muito longo para mim, né? Da onde o terminal do ônibus até a parte da fisioterapia. Cara, os meus pais me carregavam, mesmo com aquele peso todo, eles me carregavam. Eu sou muito grato a eles por isso. Eu não posso muitas das vezes conceder o que eu quero para eles, mas eu tento ao máximo ser obediente, ser fiel e honrar eles nesse sentido. Depois de Cristo, os meus pais são os meus heróis. São as pessoas que mais admiro, as pessoas que estiveram comigo em todo momento. Muitas das vezes onde eu pensei que eu fui um peso para eles, eles brigavam comigo, porque falaram que eu nunca fui um peso para eles. Pelo contrário, eles tinham muita alegria em cuidar de mim. Então, para mim, isso é um alívio, mas ainda às vezes tenho esse sentimento de achar que eu fui um peso. Mas, graças a Deus, eu tenho aprendido a lidar com isso e sou grato a Deus por eles, né? Por Deus ter me dado a oportunidade de ser filho deles. Então, eu louvo a Deus por isso. E no ano de 2011, as coisas começaram a ficar mais difíceis para minha vida. Eu descobri que o aparelho que eu tanto usei desde 2004, ao invés de me ajudar, estava piorando a minha situação. Ou seja, o aparelho em todo aquele momento estava sendo feito de forma errada. E isso para mim foi um grande peso. Foi uma coisa que veio com muita tristeza no meu coração. Porque eu pensei, ou seja, aquilo que poderia estar melhor ficou bem pior para mim. E isso para mim foi uma dificuldade muito grande, foi uma coisa triste demais para mim. E eu fiquei sem usar o aparelho por um tempo. E fiquei só usando uma bota ortopédica. Acabou que não deu muito certo, eu torci o pé muito. Pela falta de musculatura, eu não mexo o pé, o meu pé é parado. Então eu não tenho essa facilidade de mexer, eu não tenho muita facilidade de andar sem aparelho, ainda que eu ande. Normalmente eu só ando dentro de casa, sem aparelho. E pra mim foi uma coisa muito difícil, uma coisa difícil de lidar, né? Eu acabei sendo enviado para outro hospital, que é o Hospital do Into, para tentar fazer um outro aparelho lá, para ver se de alguma forma pudesse me ajudar. E o aparelho também não serviu para nada. Eles acabaram colocando um salto no aparelho, porque eu tenho a perna maior que a outra, a perna esquerda é maior que a perna direita, para tentar alinhar as pernas. E acabou que não me ajudou em nada, só piorou mais ainda a minha situação. E para mim, nos anos seguintes, em 2012 principalmente, posso afirmar que foi o ano mais difícil da minha vida, porque eu simplesmente me revoltei com Deus. Eu olhei para tudo que eu vivi e para tudo que eu estava vivendo naquele momento e achei que Deus era culpado de tudo. Deus, ele era o carrasco da minha vida, que tinha permitido que eu passasse tudo aquilo. E eu comecei a questionar o porquê. Porque eu passei por isso tudo para chegar nesse momento e descobrir que tudo está pior. Tudo está piorando na minha vida. E para mim foi uma coisa muito difícil de se dar. Porque eu parei de ir para a igreja como eu ia. Obviamente eu não era convertido, eu só cresci na igreja, mas ainda não tinha tido encontro com Cristo. E eu comecei a duvidar da existência de Deus, eu comecei a duvidar da bondade de Deus, eu comecei a não querer ir mais para a igreja, eu comecei a faltar à escola, eu comecei a ser pressionado na escola porque eu estava faltando demais, eu comecei a ser pressionado dentro de casa porque a escola pressionava os meus pais. Então eu simplesmente comecei a ter uma vida muito difícil. Sempre eu desejava ficar mais dentro do meu quarto, sozinho, chorando, tentando entender aquilo que eu estava enfrentando. Teve uma vez que, eu lembro dessa cena até hoje, que eu chegando em casa, depois que a gente tinha ido para o médico, simplesmente eu me revoltei com os meus pais, simplesmente sem motivo. Eu entrei no meu quarto, tranquei a porta, sentei no chão do meu quarto, comecei a chorar. Comecei a me entristecer, comecei a falar com Deus e perguntar por quê. Por que tudo aquilo que eu estava enfrentando? Qual era o motivo daquilo? Por que tanta dor? Por que tanta dificuldade? Por que tanta adversidade? E obviamente eu não tive uma resposta, porque os meus olhos estavam fechados, os meus ouvidos estavam tapados para ouvir ou ver qualquer coisa que Deus pudesse falar ou
me mostrar. E, cara, foi um momento que eu pensei em parar com tudo, desistir da vida completamente. Eu não cheguei a psicólogo ou psiquiatra, né, para entender o que estava enfrentando naquele momento. Não sei se eu tive depressão. Conversando atualmente com alguns psicólogos, eles acreditam que eu tive. Foi o primeiro contato que eu tive com a depressão. Mas uma coisa que aconteceu nesse período, indo para a fisioterapia em Campo Grande, tinha um irmão da igreja que vendia bala no meio da rua. E ele falou para mim a seguinte palavra: Deus, ele vai confundir a medicina por amar você. Na época eu não tinha entendido nada, era um adolescente, mas a minha mãe guardou para ela aquilo que ele falou. E realmente aconteceu isso. Eu fui começar a falar sobre cirurgia, sobre algo que poderia me ajudar. E o médico simplesmente falou para minha mãe e para mim que o osso seria colocado para fora para tentar corrigir o meu andar. E para mim aquilo ali não fazia o menor sentido, já que para mim, ao meu ver, só ia piorar a minha situação de colocar o osso para fora, mas como eu não era médico, eu deixei para lá. E eu fiquei com medo daquilo que seria para me ajudar a me piorar, porque eu já tinha passado por isso. Então foi uma coisa muito complexa, né? Até o final do ano foi uma luta que eu enfrentei, foi uma dificuldade que eu enfrentei. Eu quase repeti de ano no colégio, não tinha acontecido isso nunca na minha vida. Então foi algo muito difícil, um momento difícil de se lidar na minha vida. E em 2013, lá no começo de 2013, eu novamente fui ao médico lá no INTO. E como o aparelho nenhum estava dando certo, e a cirurgia poderia ser uma coisa que demoraria, que era uma fila muito grande, a médica falou comigo e com os meus pais que se eu não começasse a melhorar, ela iria prescrever uma cadeira de roda para mim, porque entre os 16 até os 21 anos de idade eu pararia de andar em algum momento. E, cara, eu ouvi aquilo ali, pra mim foi um choque, e me fez questionar novamente a Deus. Me colocou de pé, agora me vai fazer ficar numa cadeira de roda? Eu lembro que eu e minha mãe saímos daquela sala e começamos a chorar. Minha mãe começou a falar que não aceitava aquilo, porque Deus, ele não é um Deus de confusão. Se me permitiu andar, por que agora vai me colocar numa cadeira de roda? E engraçado que depois de um tempo, a mesma médica riscou a cadeira de roda, botando tudo atrás daquilo que ela tinha dito. E foi engraçado porque eu me lembro daquela frase que eu falei, de que Deus confundiria a medicina. Cara, foi louco, porque pra mim eu não queria mais voltar naquele hospital. Eu quis sair daquele hospital, eu falei com a minha mãe, não quero mais voltar pra cá, eu não aceito mais isso. E na mesma semana